E vamos à nossa terceira aula de geometria espacial. Muito bem, na aula de hoje vamos começar a separar os sólidos em dois grupos, nos chamados poliedros e nos chamados sólidos de revolução, a fim de futuramente calcular áreas e volume desses sólidos. Então vamos lá, toca a vinheta. Muito bem, senhores, então vamos lá. Vamos dividir então a geometria espacial em termos de sólidos nesses grupos de poliedros e nos chamados sólidos de revolução. Primeiro, a palavra poliedro quer dizer o quê? Se você vier aqui e quebrar a palavrinha ao meio, vamos lá. Poli quer dizer o quê? Quer dizer vários ou várias. Edros quer dizer o quê? Quer dizer faces. Então, são figuras que possuem várias faces, tá? É o caso aqui dos prismas, das pirâmides, dos troncos de pirâmides e etc, etc, ok? Já os sólidos de revolução são chamados assim por que motivo? Porque eles podem ser obtidos pela rotação de figuras planas. Por exemplo, assim, tá? Se você pegar, digamos, um retângulo, fixar, digamos, aqui um eixo, por exemplo, fixou aqui um eixo, e fez ele girar, 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 tu vê se formando um cilindro. Nossa, é para ser um cilindro? Que coisa feia, mas tudo bem, vamos lá. Se você pega um triângulo retângulo, fixa um cateto e faz ele girar, 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 tu vê se formando um cone e assim por diante, né? Se você pegar uma circunferência e fizer ela girar em torno de um diâmetro, tu vê se formando uma esfera. Muito bem, então a aula de hoje basicamente é para falar dos prismas. Só que é o seguinte, meus amigos, para entrar na parte de prismas, tá? Eu tenho que relembrar contigo basicamente aqui algumas coisinhas relacionadas à geometria plana, principalmente ao cálculo das áreas de figuras regulares. Bom, já que estamos aqui, vamos fazer aqui um remember completo. Vamos lá. No triângulo equilátero, nós temos 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Nós provamos, pelo teorema de Pitágoras na ocasião, que a altura de um triângulo equilátero era L raiz de 3 sobre 2. Nós tínhamos o chamado apótema. A apótema é a menor distância que vai do meio da figura ao ponto médio da base. No triângulo equilátero, o apótema ele era 1/3 da altura. Então, se a altura valia 9, o apótema é 3, e assim por diante. E aí nós provamos também que em função do lado L, a área do triângulo era L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra disso? É o nosso famoso, lembra? O 2, 3 e 4. Lembra disso? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ok? Eu vou apagar isso aqui que tá uma nhaca danada, né? Vamos apagar isso aqui, deixar ele bem bonitinho, vai. Aqui, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Legal? Muito bem. No quadrado, vamos relembrar aqui, a diagonal por Pitágoras valia L raiz de 2. O apótema era metade do lado, era L sobre 2. E a área do quadrado, L vezes L, L ao quadrado. Joia? Muito bem. E no hexágono? Vamos lembrar que no hexágono regular, se você fatiar ele aqui, você enxerga 6 triângulos equiláteros. De modo que o apótema que você está vendo aqui, acaba que vai ser a altura do triângulo equilátero, ou seja, L raiz de 3 sobre 2. Bom, e a área fica fácil ver que seria a área de um triângulo equilátero multiplicado por 6, ok? Se você observar no teu material didático, tá, na tua apostila que você já baixou lá no nosso portal, a área do hexágono regular, ela tá como 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. De fato, se você simplificar aqui o 6 com 4, vai ficar 3 em cima e 2 embaixo. Legal, meus amigos? Muito bem, então isso aqui é necessário para que você entenda hoje a nossa aula sobre prismas regulares. Então vamos a ela. Essa é a nossa terceira aula do curso de Geometria Espacial. Importante, quem não tem ainda, quem não baixou, baixe o material lá no site gratuitamente. Está lá, apostilas para cursos online. Baixe o material, lá você vai ver a parte teórica do conteúdo e também exercícios. Então vamos lá, segue o baile. Bom, então vamos lá. Você viu que prismas fazem papel de um grupo de poliedros. O que são poliedros? São figuras com várias faces. Mas, por exemplo, o que um prisma se difere de uma pirâmide? Os dois são poliedros. Só que o prisma ele tem 2 bases paralelas iguais, enquanto a pirâmide tem apenas uma única base.
Então, se você observar aqui, ó, nós temos uma caixinha de tubetes, né? Aqui, ó, isso aqui é um prisma que a gente chama de prisma hexagonal, né? Onde a base, ó, é um hexágono. Aqui não parece, tá? Mas o Toblerone também é um prisma. Aí tu vai dizer, professor, mas tem só uma base aqui, ó. Não, tem duas bases. Aqui, ó, as bases são triangulares. Então, as bases são sempre as faces paralelas. As faces paralelas e iguais. Então, a fim de futuramente calcular o volume de uma caixa de Toblerone, por exemplo, eu tenho que deixar a figura em pé, de modo que eu consiga ver onde é que estão as bases paralelas e iguais. Muito bem, senhores, vamos lá então, simbora, bora. Aqui, gente, eu tenho uma definição formal do que é prisma, tá? Mas a definição formal pouco me importa. O que me importa é que você sintetize essa definição. Entenda que prisma é todo poliedro, então, que vai ter bases paralelas e iguais. Agora vamos definir aqui, ó, os elementos de um prisma. Acompanhe lá comigo, vamos lá, bora. Deixa eu abrir a canetinha aqui para ficar mais fácil de te mostrar. Vamos lá. Bom, primeiro, nós temos os chamados lados da base. Os lados da base é o que eu chamo de aresta da base. E vou estar indicando pela letra L. Então, AB, BC, CD são as chamadas arestas da base. As demais arestas eu vou chamar de arestas laterais. Como, por exemplo, aqui, ó, D', C', B', A' e assim por diante. E a distância entre o chão e o teto, a distância entre as bases, eu chamo de altura do prisma. E vou estar indicando pela letra H. Bom, eu quero que você tente ver comigo agora a planificação de alguns prismas. Para você notar que as faces laterais têm um formato que vale para todo caso. Quer ver? Por exemplo, vamos lá. Isso aqui é um prisma triangular, tá? De base, onde a base é um triângulo. A hora que você abre esse prisma, ó, você observa que as faces laterais são todas retangulares. E isso também acontece, ó, quando o prisma tiver base com 4 lados. A hora que você abre ele, ó, repara, eu tenho faces laterais com formato de retângulos. Isso acontecerá para qualquer tipo de prisma. Ó. Aqui eu botei um de base heptagonal, ó. A hora que você abre, você vê que as faces laterais são todas retangulares. Então as paredes são sempre retangulares, ok? Muito bem, feito isso, vamos agora aqui, ó, classificar um prisma em reto e oblíquo. Gente, o que você pode notar no prisma reto e no oblíquo? Aí talvez numa mesa de bar você fale, o prisma oblíquo tem aqui, ele é meio tortinho. Tá, mas se fosse discutir isso numa questão um pouco mais de vestibular, vamos dizer assim, se tiver que ser um pouco mais persuasivo, o que você fala? Você fala o seguinte, o prisma reto é aquele em que a aresta lateral, aqui a aresta lateral, é perpendicular ao plano da base. O que não acontece, por exemplo, no prisma oblíquo. Ó. Se você observar no prisma oblíquo, a aresta lateral, ó, ela é oblíqua ao plano da base. E aí ele é chamado, por consequência, de prisma oblíquo. No reto, acontece que, por uma consequência, a medida da aresta lateral é igual à medida da altura. Se você olhar agora para o seu quarto, por exemplo, para a sua sala, você repara que a viga é exatamente igual à altura da sala. Se não for igual, sai correndo. Tá? Mas a princípio é para que a aresta lateral seja igual à altura para prismas retos. Tá? Se numa questão de vestibular o cara não explicitar qual é o deles, subentende-se que é o reto, que é aquele em que a aresta lateral será perpendicular ao plano da base. Bom, nomenclatura do prisma. O nome do prisma, meus amigos, se dá conforme a figura da base. Se a base é um triângulo, tu falas o prisma é triangular. Se a base, digamos, é um pentágono, o prisma é pentagonal. Agora, se além disso, o prisma for reto e a base for uma figura regular, tu vai dizer que o prisma também é regular. Então, por exemplo, esse camaradinho aqui em cima, meus amigos, ó, ele é um prisma aqui, vamos só achar o nosso cursor aqui, ó. Esse camaradinho aqui, ó, ele é um prisma hexagonal regular. Bom, primeiro, é regular pois, primeiro, é reto. E segundo, ó, a base tem todos os lados iguais, é para ter pelo menos. Então, quando na base eu tiver uma figura regular e o prisma for reto, você fala que o prisma em si é regular. Muito bem.
Para fins de fórmulas, eu quero relembrar contigo aqui, ó, os elementos do prisma. Vamos dar uma relembrada comigo aqui, ó. Vamos lá. Aliás, antes de ir para esses elementos, eu quero te mostrar uma questão do Enem, que caiu na prova de 2016 ou 2017, agora não estou recordando. Essa questão aqui, ó, acompanha lá comigo. Vamos lá. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, conforme na figura 1. Então aqui a figura 1 são as cabanas que os turistas vão frequentar aqui. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está indicada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Aí ele pergunta, a figura 2 representa o que para ti? Um tetraedro, uma pirâmide, um tronco, um prisma, e aí? Muito bem, é fato que essa figura é um poliedro, porque ela tem várias faces. Ela não é um corpo redondo, como o cilindro, o cone, a esfera, enfim. Né? Agora, para ser prisma, tem que ter duas bases, paralelas e iguais. E eu tenho? Aí tu vai dizer, você não tem aqui é só uma base, tá vendo? Não. Cavuca bem. Vê se eu consigo ver aqui, ó, duas faces paralelas iguais. E eu consigo, ó. Tá vendo, ó? Essas faces em azul são paralelas e iguais. Então, deixando a figura em pé, o que eu enxergo é isso aqui, ó. Então, é um prisma, porque tem duas bases paralelas iguais. E como a base é um triângulo, eu vou dizer que o prisma é triangular. Eu não vou dizer que é regular, porque a princípio, tá, ó, os lados da base, ó, não são de medidas iguais. Até parece aqui pela figura que esse pedacinho aqui, ó, é igual a esse pedacinho aqui, ó, mas não é igual a esse aqui, por exemplo, tá vendo? Então, a princípio, é um prisma triangular. E é reto, pois a aresta lateral, ó, é perpendicular ao chão. Essa figura aqui ficando em pé vai fazer com que você veja, ó, que a aresta lateral, ó, ela é perpendicular ao plano da base. Então, ele é um prisma triangular reto, beleza? O que vai dar como resposta a letra E, ok? Então, vamos lá, marcamos a letra E, marcou aqui a letra E, prontinho. Muito bem, agora sim, vamos recapitular os elementos do prisma, para que em seguida eu fale para ti sobre formulários. Então, acompanhe lá comigo, bora lá. Muito bem, então, primeiro, vamos lembrar aqui, os lados da base é o que eu chamo de aresta da base, e vou estar indicando pela letra L, ok? As demais arestas é o que eu chamo de arestas laterais, e vou estar indicando por AL. Num primeiro momento, o prisma é reto, então a aresta lateral vai ter a mesma medida da altura. Pronto, beleza? Muito bem, e repara que as faces laterais, ó, se você observar bem, tem o formato de um retângulo. Então, quando o prisma é reto, a face lateral tem o formato retangular. Muito bem. Eu vou calcular contigo agora 3 tipos de áreas. Vem comigo aqui, ó. Primeiro, área da base, área lateral e área total. Beleza? Gente, começando pela área da base. Gente, qual é a fórmula que me dá a área da base de um prisma? A resposta é depende. Depende da base. Então é assim, quer ver? Vamos lá comigo, ó. Se o prisma, digamos, é triangular regular, tu vai me dizer que a base é um triângulo equilátero. Se o prisma é quadrangular regular, a base é um quadrado. Se o prisma é hexagonal regular, a base é um hexágono regular. E aí a área da base, ó, depende de cada figura que vem na base. Se é um triângulo equilátero, então que assim seja. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra do começo da aula de hoje, da revisão? Se o prisma é quadrangular regular, a base é um quadrado e a área da base é L ao quadrado. E se a base é um hexágono regular, a área da base é a área do hexágono regular. Então a área da base depende de cada base, depende de cada prisma. Ok, meus amigos? Muito bem, muito bem, muito bem. Segunda fórmula, área lateral. Gente, quando eu falo área lateral, é para esquecer as bases. Então, olha só para as faces laterais, só para as paredes. Se você observar, uma delas está aqui, ó. Ó, eu estou aqui pintando em verde, tá vendo? Ó? A base é L, a altura é a L, então eu vou ter aqui, ó, L vezes a L. Então, L vezes a L, ó, é a área de somente uma única face. Mas agora eu pego uma só e multiplico pelo tanto de faces. Então, por exemplo, o primeiro caso aqui, ó, eu vou multiplicar por 3.
Segundo caso, ó, eu pego L vezes a L e multiplico por 4. Terceiro caso, eu pego L vezes a L e multiplico por 6. Então aqui eu vou botar um N genérico. Tá? Então em cada caso, ó, eu devo multiplicar L vezes a L pelo número de faces laterais que há no prisma. Muito bem, senhores. Área total. Área total é tudo que há no prisma. Ele tem duas bases, então você calcula a área de duas bases, mais a área lateral, só isso. E por fim, volume. Quanto cabe, quanto comporta, capacidade. Isso você calcula como? Figuras que têm duas bases paralelas e iguais, como é o caso do prisma e do cilindro, o volume basta calcular a área do chão, a área da base, multiplicado pela altura. Isso me dá a capacidade da figura em questão. Ok? Vamos dar uma espiadinha para ver como é que isso pode cair para ti? Vamos lá. Eu vou fazer contigo aqui 4 exemplos, tá? Inclusive um da prova da UFSC do ano retrasado, de 2018, perdão, acho que foi 2019 para 2020. Essa questão foi bem recente, na verdade. Mas antes de ir para a UFSC, vamos dar uma espiadinha para cá um instante, ó. Questão número 1. Dado um prisma triangular regular, com aresta lateral igual a 8 e aresta da base igual a 2, determine sua área total. Primeira coisa, o prisma é triangular regular, então ele é um PTR. Então escreva lá, PTR, prisma triangular regular. A aresta da base vale 2 centímetros, então L vale 2, e a aresta lateral, AL, vale 8. Então a figura seria assim, ó. Triangular, então a base é um triângulo, regular. Então quer dizer que a base tem 3 lados iguais, ok? É um polígono regular. Muito bem, vamos lá? Primeiro cálculo. Para fazer a área total do prisma, eu dependo da área da base e da área lateral. Para que eu faça, então, 2SB mais SL. Gente, a área da base, ela depende da base. Como na base aqui, ó, eu vejo um triângulo equilátero, então aqui, ó, virá o famoso 2, 3, 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ó, 2, 3, 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Multiplica por 2 porque são duas bases, mais área lateral, lembra? Tu pegas a área de uma face, ó, que é L vezes AL, ó, L vezes AL, a área de uma face, vezes 3, porque são 3 faces laterais, nesse prisma pelo menos. Eu tenho o L, que é 2, e o AL, que é 8. Agora substitui. Pronto. Ao fazer aqui a continha, ó, eu vou chegar em área total igual a 2 raiz de 3 mais 48. Se eu quiser ir um pouco mais à frente, tá, eu até posso colocar aqui o 2 em evidência. E se eu colocar o 2 em evidência, vai me sobrar raiz de 3 mais 48 por 2, 24. Então a área total desse prisma é 2 que multiplica a raiz de 3 mais 24 centímetros quadrados. Vamos lá, segunda situação. Acompanha lá comigo. O volume de um prisma hexagonal regular de 2 centímetros de aresta é 42 raiz de 3 centímetros cúbicos. Aí ele pede a medida em centímetros quadrados da área lateral do prisma. Primeira coisa, tá? A área lateral, não confundir com a aresta lateral. Até mesmo porque aqui, ó, ele pede a medida em centímetros quadrados, né? Então isso aqui realmente faz menção à área, né? Então vamos lá, primeira coisa, ó, escreva o nome do prisma, PHR, é um prisma hexagonal regular. Detalhe que a aresta da base mede 2 centímetros e o volume mede 42 raiz de 3. Agora vamos lá. Eu quero área lateral? Quero. A área lateral, meus amigos, é a área de uma face. Repara que a face aqui, ó, é retangular, tá vendo aqui, ó? Seria basicamente fazer o quê? Fazer L vezes AL, certo? Certo. Só que aqui, ó, são 6 faces laterais. Então eu pego a área de uma e multiplico por 6. Eu multiplico por 6, tá? Porque todas elas são iguais, tá? Porque o prisma é regular. Porque se não fosse regular, tá? Eu teria que calcular a área de cada uma das faces laterais. Em tese, teria que fazer isso. Beleza? Bom, a aresta da base eu tenho, que vale 2. O que me falta é a aresta lateral. Bom, essa informação só pode vir pelo volume. Eu sei que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então faz lá comigo, vai. O volume,
42 raiz de 3. A área da base, ó, como a base é um hexágono regular, então aqui vem a área do hexágono regular, ó, tá vendo? Vezes a altura H. Raiz de 3 tá louca para morrer, vai morrer, já morreu aqui, ó. Cortou, cortou. Aqui eu vou ficar então com 4 vezes 42, igual a 6 vezes L ao quadrado, o L é 2. E aqui tá o H. Bom, aqui ó, 2 ao quadrado, 4, com 4 daqui também vai morrer, ó. Tá vendo aqui, ó? Pronto, morreu. Aí sobrou 6H igual a 42, H deu 7. Professor, mas eu queria achar o AL. Mas nesse caso, salvo menção contrária, o prisma é reto. Então a altura dele acaba que vai ser igual à aresta lateral. Então se o H vale 7, o AL também é 7. Então pronto, acabou a questão. Então a área lateral vai ser 2 vezes 7 vezes 6 faces. O que vai dar 84 centímetros quadrados de área lateral. Pronto. Aqui eu falei para ti que caiu na UFSC recentemente, tá? Se eu não me engano, até foi 2019 essa questãozinha aqui. Foi essa daqui, ó. Acompanha lá comigo. Se quiser dar uma pausa no vídeo e tentar fazer a questão, faça isso. Vou te dar 3 segundos para que você pause o vídeo. Pronto, já voltei. Vamos lá? Acompanhe comigo. Essa questão, por sinal, foi uma questão aberta, tá? Ele fala que uma fábrica precisa embalar seus produtos para a comercialização. Para tanto, deve construir caixas no formato de prisma regular reto, conforme a planificação indicada a seguir. Aí ele fala o seguinte, ó. Muito bem. A hora que ele fala, gente, que o prisma é regular, tá? Subentende-se que a base é uma figura regular. Então, como a base aqui é um triângulo, ó, então esse triângulo é um triângulo equilátero, na verdade. Tá? Aí ele fala que A é a medida da aresta da base. Então aqui, ó, A e A. Aí ele fala que a altura do prisma é A raiz de 3. Observa que essa altura que ele me deu aqui, gente, ó, não é a do prisma, tá? Essa aqui é a altura da base. A altura do prisma é a distância entre as duas bases. Aí ele quer calcular o volume desse prisma. Então, ele fechadinho ficaria assim, ó. Então, o que eu conheço por enquanto aqui de medidas? Eu conheço aqui, meus amigos, ó, que essa alturinha aqui, ó, a altura da base, essa eu tenho, ó. Essa vale 2 raiz de 3. Deixa eu apagar aqui, que for muito grande, não vai caber tudo ali. Peraí. Vamos apagar aqui bonitinho, deixar a coisa bem bacaninha aqui, ó. Agora sim, ó. Então aqui nós temos 2 raiz de 3. Então essa é a altura da base. Gente, se eu tenho a altura da base, dá para calcular esta? Dá, né? Dá para, inclusive, meter um Pitágoras aqui, ó, né? Mas se você é bom de memória, você lembrou do começo da aula de hoje, eu falei para ti que a altura de um triângulo equilátero era lado raiz de 3 sobre 2. Então, tendo a altura que vale 2 raiz de 3, ó, no corta-corta aqui, ó, já me vem que a aresta da base é 4. Então, essa arestazinha aqui, ó, ele é 4. Então, é 4, 4 e 4. Ao fechar o prisma, esse A vem parar aqui, ó, tá vendo? E aí ele fala para mim que a altura do prisma, ou H, é A raiz de 3. Visto que o A deu 4, então a altura do prisma é 4 raiz de 3. Pronto. Então eu tenho um prisma triangular regular, em que o lado da base é 4 e que a altura é 4 raiz de 3. Agora calcular o volume dele é uma consequência. Volume de prismas é área do chão vezes a altura. O chão tem o formato de um triângulo equilátero. Então aqui você mete o 2, 3, 4, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pelo contexto, ao invés de L é A. E aqui está a altura H. Troca o A por 4, troca o H por 4 raiz de 3 e vamos agora fazer a conta, ó. Aqui, ó, 4 com 4 vai morrer, ó, tá vendo, ó? Então sobrou 16, raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 3, e isso vai dar 48. 48 centímetros cúbicos é o volume para esse prisma. Ok, meus amigos? Por enquanto, você trabalhou só com prismas regulares. Para fim de cálculo de área e de volume, foram só esses que você viu. Um possível exemplo que pode fugir um pouco do que você viu. Vamos lá, para encerrar a aulinha de hoje. Dá uma espiada para essa figurinha aqui, ó. Repara que esse prisma também é reto. Professor, mas, gente, ele é reto. Por quê?
Aliás, por que ele é prisma? Ele é prisma porque ele tem duas bases paralelas iguais. Embora não pareça, ó, mas ali estão as bases paralelas iguais. Então bota a figura em pé. Pronto, agora sim, ó. Repara que ele é reto? Sim, ó, sim, porque ó, inicialmente aqui ó, eu tinha 90 graus, tá vendo? Ó? Repara então que a aresta lateral ó, vai ser perpendicular ao plano da base. E aqui no começo da questão, quando eu tinha ali ó, o prisma, ó, eu tinha aqui um ângulo reto. Então aqui ó, é um ângulo reto. Ó. Pronto. Legal. Aí ele fala que o segmento AB é 17. O AB, se você observar aqui, ó, vamos lá. Isso. O AB está aqui, ó. Esse pedacinho daqui até aqui, ó, vale 17. E esse 17, ele vai cair aqui, ó. Tá vendo? O segmento AE vale 8. Então, esse pedacinho aqui, ó, é 8. Tá vendo? O ED, ó, se você observar bem, é a distância das bases. E isso só pode ser a altura, né? Então, a altura é 14. Agora eu peço o volume do prisma. Gente, para calcular volume, eu dependo do quê? Primeiro, da área do chão. O chão é um triângulo retângulo. Um cateto vale 8, a hipotenusa vale 17. Dá para achar outro cateto? Não. Sim ou não? Dá, né? Eu vou chamar aqui de x. Primeiro momento aqui, ó. Mas por Pitágoras vem, ó, 17 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Efetuando aqui Pitágoras, você entrega que x vai ser igual a 15. Então, esse pedacinho aqui é 15, ó. Agora, para calcular a área da base, eu vou pegar a base aqui um instante, vou botar ela para fora, botei aqui, ó, trouxe para cá o 8 e o 15. Por que eu não botei aqui o 17? Porque pouco me interessa. Porque para calcular a área de um triângulo retângulo, eu dependo dos catetos. Se você olhar o triângulo retângulo nesse formato aqui, gente, ó, fica fácil ver que um cateto é a base e o outro é a altura, ó. Então, a área desse triângulo acaba que vai ser base, a altura sobre 2. Pode ser, então, 8 vezes 15 sobre 2, ou, se preferir, 15 vezes 8 sobre 2. Essa continha vai dar 60. Então, a área da base ó, é 60. 60 centímetros quadrados. Pronto, essa é a área do chão. E a altura é 14, então, logo, o volume vai dar 840 centímetros cúbicos. Então, meus amigos, quando o prisma não for regular, não importa. A base pode ser um triângulo qualquer, pode ser lá, por vezes, um trapézio, pode ser um losango. O fato é, bota a figura em pé. Bota a figura em pé, que aí fica mais fácil você visualizar quem é que faz o papel de área da base e de altura. Legal, meus queridos? Com isso, nós encerramos a nossa parte aí de prismas. Nós temos uma segunda aula de prismas, tá? Que seria a quarta aula de geometria espacial, que é sobre prismas especiais, onde você vai estudar o paralelepípedo e o cubo. Então te aguardo lá, a todos aí um bom estudo, felicidades e até a próxima videoaula.